nunca envergonhado. Portanto, todo aquele que me confessa diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, versículo 32. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Ele vem depois do livro de Malaquias, último do Antigo Testamento, e antes do Evangelho de Marcos. 40º livro da Bíblia, neste livro. O autor é Mateus, também chamado de Levi, um dos 12 apóstolos de Jesus. Antes de seguir a Cristo, era cobrador de impostos, profissão desprezada pelos judeus, mas que mostra o poder da graça transformadora. O Senhor é apresentado como o perfeito Rei, mostrando aos judeus que Cristo é o verdadeiro Messias. Este livro dá início ao Novo Testamento. Ao longo dos 28 capítulos podemos ler um pouco da história de Mateus, um cobrador de impostos que decide deixar o emprego, após o chamado de Jesus, para se tornar seu discípulo, seguindo ao Senhor e aos seus ensinamentos. Mateus escreveu este evangelho por volta do ano 60 a 70 d.C., principalmente para um público judaico-cristão, a fim de mostrar que Jesus é o Messias prometido, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tempos depois, Mateus torna-se um dos 12 apóstolos. Mateus preocupa-se em apresentar a genealogia de Jesus, desde Abraão até Davi, mostrando sua descendência real. Além disso, também descreve os acontecimentos do seu nascimento, vida e morte. Diversos eventos são mencionados ao longo do livro, tais como o início da vida de Jesus, seu batismo feito por João Batista, o começo do seu ministério, suas pregações, como o Sermão da Montanha, as curas, como a cura de um leproso, até chegar aos últimos dias de ministério de Jesus, sua morte e ressurreição. Os ensinamentos de Jesus são apresentados em forma de discurso e Mateus mostra a todos as profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas pelo Senhor, assim como a vinda do Messias. O apóstolo deixa claro aos judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido que veio para afirmar seu reino na terra. Neste livro, também é mostrado que os 12 apóstolos recebem de Jesus a missão de fazerem aquilo que ele faz, sendo autorizados a levarem seus ensinamentos e o Evangelho para o povo. Jesus ainda profetiza sobre a destruição de Jerusalém, alertando a todos sobre a sua segunda vinda e lamentando sobre os líderes judeus que se voltam contra ele. Portanto, neste livro podemos acompanhar acontecimentos do nascimento, vida e morte de Jesus. Mateus nos mostra o ministério de Jesus, seus ensinamentos e milagres realizados, deixando claro para todos de que ele é o verdadeiro Messias e que devemos voltar nossas vidas para o Senhor. Revelar Jesus como Rei e Salvador, e ensinar seus discípulos a viver o reino de Deus na prática, com coragem, fé e testemunho. Que promessa graciosa! Para mim é uma grande alegria confessar o meu Senhor. Não importa quais sejam as minhas falhas, não me envergonho de proclamar as doutrinas de sua cruz, ó Senhor, eu não tenho escondido a tua justiça em meu coração. Estimulante é a cena que este versículo me apresenta. Amigos me abandonaram, os inimigos se exaltaram, mas o Senhor não se recusa a considerar seu servo. Sem dúvida, meu Senhor me considerará neste mundo e concederá novos sinais de sua consideração favorável. Mas vem o dia em que temos de comparecer diante do grande Deus. Que alegria tenho em pensar que Jesus me confessará nessa ocasião. Ele dirá, este homem realmente confiou em mim e se mostrou disposto a ser desprezado por amor ao meu nome. Portanto, eu o reconheço como meu. Há alguns anos, a rainha da Inglaterra deu a um homem o mais nobre título de cavalheiro e colocou em seu braço uma insígnia desejada de joias. Mas qual a importância disso diante das vitórias do crente? Quando Jesus nos apresenta a majestade divina no céu, isto será para nós uma honra superior a todas as outras. Nunca devo sentir-me envergonhado de pertencer ao meu Senhor. Jamais devo nutrir um silêncio covarde ou satisfação um comprometimento por timidez. Eu me envergonharei de consideração aquele que prometeu me preocupar diante de Deus. Vivemos tempos em que muitos confessam Cristo com os lábios, mas negam com as atitudes. A palavra de Jesus em Mateus 10, versículo 32. É um chamado à fidelidade pública, não basta crer em silêncio, é preciso viver de forma que o mundo veja Cristo em nós. Confessar aqui significa assumir publicamente a fé em Jesus, mesmo quando isso custa algo. O oposto de confessar é negar, e negar é o caminho da vergonha espiritual.
Jesus está dizendo, se você se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei de você diante do Pai. Mas aquele que permanece firme até o fim, não se envergonhar do Evangelho, será honrado no céu. Paulo reafirma isso em Romanos 1:16, sobrescrito porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. O significado de confessar Cristo. Confessar é declarar lealdade. No tempo de Jesus, confessar Cristo poderia custar a vida. Os discípulos foram perseguidos, presos e mortos, mas não negaram seu Senhor. Hoje, talvez não enfrentemos perseguição física, mas há a pressão social, o medo do julgamento, da zombaria, do cancelamento. Confessar é viver o que se crê. Tito 1:16 diz sobrescrito confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. A verdadeira confissão é verbal e comportamental. Quando somos fiéis em meio à adversidade, a nossa vida prega o Evangelho. Confessar é obedecer. Lucas 6:46, e por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Confissão sem obediência é apenas discurso. A verdadeira fé se manifesta em ações que refletem o reino. A recompensa da fidelidade. Cristo será nosso advogado diante do Pai. Jesus promete, eu o confessarei diante de meu Pai. Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele vive sempre para interceder por eles. Seremos honrados publicamente. Em Apocalipse 3:5, Jesus reafirma, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que foi fiel na terra será exaltado no céu. O preço da covardia. Mateus 10:33 adverte, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. A vergonha de confessar Jesus é espiritualmente mortal. Em Apocalipse 21:8, mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Como viver sem se envergonhar do Evangelho? Tenha convicção da sua fé. A vergonha nasce da dúvida. Quando temos certeza de quem Cristo é, não há medo do que os outros pensam. 2 Timóteo 1:12, sobrescrito 2, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Seja luz nas trevas. Mateus 5:16, sobrescrito assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Confessar Cristo é ser testemunha viva, não religiosa, mas transformada. No trabalho, na escola, na internet, em casa, o mundo precisa ver Jesus em você. Enfrente a oposição com amor. 1 Pedro 3:15 antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O Espírito Santo nos dá coragem para falar, mesmo quando o mundo cala. Quando você testemunha, o céu se move. Permaneça firme até o fim. Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. A fé que confessa hoje precisa perseverar até o último dia. Hebreus 11:16 sobrescrito mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A mensagem de Mateus 10:32 é simples, mas profunda, sobrescrito 2 portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Nunca se envergonhe de Jesus, e ele nunca se envergonhará de você. No dia do juízo, muitos se apresentarão diante de Deus, e Jesus será o testemunho de cada um. A pergunta é,
O que ele dirá sobre você? Será que ele poderá dizer, este foi fiel? Ou terá de dizer, ele me negou quando o mundo zombou do meu nome? O Evangelho não é motivo de vergonha, mas de glória eterna. Quem confessa a Cristo aqui na terra, o ouvirá dizer no céu, vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado.